Olá pessoas, tudo bem? Pergunta de hoje: porquê que eu não consigo fazer certas coisas como gostaria de fazer? Ou, noutras palavras, eu queria ser diferente em algo, fazer diferente, ser diferente, mas não consigo. Vamos tentar perceber porquê que é assim tão difícil e quais são os caminhos para conseguirmos tornar o que anteriormente e aparentemente era o impossível, no que pode e deve vir a ser possível para si, se você quiser. Ok? Por isso fico por aí e vemo-nos em instantes. Até já! Olá outra vez! E então, a pergunta de hoje é: vamos tentar perceber então porque é que realmente em certas situações na nossa vida nós gostaríamos de fazer de uma determinada maneira, que as coisas saíssem, quer dizer, de uma forma de acordo com aquilo que seria o mais correto para nós, o mais adequado, aquilo que nós achamos que poderia ser a melhor para nós, mas não conseguimos, não é fácil, percebemos que de facto é sim, um bloqueio, não é? Conseguir concretizar, não é? Agilmente alguma mudança, alguma alteração nesse sentido, aquilo que é um comportamento ou um estado mais habitual que costumamos ser ou ter ou realizar. Por isso, aqui é a psicóloga Sara e eu vou direta ao assunto: aprendizagens primárias. É isso que faz com que muitas vezes nós não consigamos ser diferente, fazer diferente, sentir diferente, pensar diferente. Exatamente isso. São aprendizagens primárias. E isto aqui é algo, efetivamente, muito importante. Ter clareza sobre isso é fundamental. E o que é que vem a ser, então, isso das aprendizagens primárias? Então é o seguinte: o nosso cérebro dá prioridade àquilo que aprende primeiro. Ponto. É assim que o nosso cérebro funciona. Aquilo que aprende primeiro é aquilo que ele dá prioridade. Deixa-me dar-lhe um exemplo para tornar isto mais claro, mais explícito. Você vai ver o que é isto? É um telemóvel, não é? Podemos fazer muitas coisas com um telemóvel, com certeza. Desde partir, estou a brincar, os telemóveis, passando por enviar mensagens, por exemplo. Se você me visse enviar uma mensagem, a digitar um texto no telemóvel, eu faço assim. Basicamente, não é? Assim um bocadinho, há uma expressão que é o catar milho, não é? Para designar isto. É mais ou menos isso que eu faço. Porquê? Porque aprendi assim. Agora vejo pessoas que digitar, não é, mensagem desta forma assim, eu fico impressionada. Sabe quando começa-se inclusive a ouvir assim só os barulhinhos das teclas e as pessoas a escrever assim de uma forma ultra rápida. E eu gostava de aprender isso, eu gostava de conseguir fazer isso. Aliás, eu quero aprender, prometo fazer progressos nesse sentido, mas a forma como inicialmente eu circuitei, não é? Ou seja, noutras palavras, como é que um neurónio se conectou com o outro e a forma como a informação foi passada entre elas, sinapses, foi
desta forma. Então, em torno disto eu criei, lá atrás, nas minhas primeiras aprendizagens em como enviar mensagens, o que eu queria foi uma rede neuronal que foi criada, foi estabelecida. E essa rede neuronal estava relacionada com, concretamente, esta habilidade, não é? A aprendizagem em torno do desenvolvimento desta habilidade. Só que em algum momento eu quis desenvolver uma habilidade nova e, não é? fazer diferente. E o que acontece é que essa habilidade nova, ok, já não era assim tão do zero quanto isso, porque eu já sei onde é que as letrinhas estão, eu já sei o que fazer para escrever, não é? Para enviar uma mensagem, mas adivinhem como é que, em especial, se eu estiver um bocadinho mais apressada ou mais agitada, mais preocupada com que o texto saia corretamente, como é que eu dou por mim a escrever? Assim. Então, o que é que isto significa? Isto para dizer o quê? Se eu não tenho muita consciência, não é, disso, de ter de criar novas aprendizagens em torno de uma determinada habilidade, em torno de uma determinada rede, cadeia neuronal que foi criada inicialmente, né, aprendizagem primária, aquilo que o meu cérebro dá prioridade. Se eu não tenho consciência de agir sobre isso na altura em que eu vou querer mudar alguma coisa dentro dessa habilidade, ou criar inclusivamente uma outra nova, mesmo que seja do zero ou não, sobretudo em situações de piloto automático, stress ou algo que nos leve a agir um bocadinho mais impulsivamente, como é que, não é, nós tendemos muito mais facilmente a fazer, a regressar ao padrão inicial, mesmo que tenhamos ou estejamos já a começar a desenvolver alguma outra habilidade nova, criar outras novas redes neuronais nesse sentido. Porquê? Foi como eu aprendi primeiro, aprendizagens primárias. Mas então aí, eu gosto desta expressão, eu persevero, né, nessa nova habilidade. E a neurociência é um termo, uma designação, um conceito muito interessante, que é este: competição neuronal. Não é? E basicamente o que acontece é isso, é o que nós chamamos de competição neuronal. Duas cadeias neuronais são criadas, não é? E elas basicamente vão competir entre si para ver, no fim de contas, no fim do dia, quem vai tendo a primazia sobre a outra, sendo que essa primazia vai ser ditada pelo reforço, pela forma como é mais usada, utilizada. Então não é que propriamente a cadeia neuronal antiga desapareça, ela continua lá, com certeza, só que simplesmente eu criei uma nova, não é? Elas vão competir literalmente, é mesmo esta designação, competição neural, elas vão competir entre si e basicamente vão começar a medir forças, não é? Dentro de mim, no sentido então do estabelecimento, de haver qual é aquela que se vai então estabelecer, não é? Vai ser a mais estável, habitual, fruto daquilo que eu alimentar, reforçar em primazia. Há também um conceito muito giro em neurociência, que eu também aproveito para trazer para aqui, para esta explicação, para tentarmos perceber então porque é que realmente tantas vezes queremos ser diferentes em algumas coisas e não conseguimos, ou aparentemente é tão difícil, não é? Sentimos forças que nem sabemos explicar bem dentro de nós, mas que nos impedem de ser, de fazer, de sentir, de agir, de pensar da forma como gostaríamos.
mas que neste caso também serve perfeitamente neste sentido, e é o conceito de use ou perca. Também é assim que em neurociência nós dizemos basicamente quando então eu pratico algo, eu reforço uma cadeia neuronal, aí eu fortaleço-a, use, não é? Ou perca, se ela não é usada, se não é praticada, se não é mantida, alimentada, ela acaba por ser inibida, não é, dos nossos circuitos neurológicos e simplesmente desvanece, vai-se perdendo pelo caminho, não é? Dando aso a outras que estão em primazia, que vão sendo ativadas, vão sendo reforçadas, desencadeadas em nós. O nosso cérebro é realmente incrível, não é? Pois é, e o nome disso é neuroplasticidade cerebral. Por exemplo, você com certeza sabe que as pessoas cegas que leem braille, não é? Elas, o mapa cerebral delas, quer dizer, as estruturas cerebrais que vão sendo ativadas, que são ativadas no momento em que elas leem com a pontinha dos seus dedos e estão a ler, aquelas letrinhas em braille com os dedos. Sabem qual é que é a área cerebral que é ativada naquele momento? Literalmente, não é? Que a área cerebral que está acordada, que está em ação quando elas estão a ler, é o córtex visual, não é? Então, assim, grosseiríssimo modo, só para tentar que perceba realmente, é como se uma área do cérebro dissesse, essa área dissesse, não está a servir para isso, então vem para cá para ficar anexa a esta habilidade. Então, basicamente é o mesmo que dizer que tudo aquilo que nós praticamos muito no nosso cérebro vai ampliando, vai gerando, não é, aprendizagens, e isto são as aprendizagens primárias, às quais muitas vezes depois adicionamos com outras aprendizagens que se podem sobrepor, não é, no nosso cérebro, mas ainda voltando um bocadinho a esta noção, para que realmente fique claro, e sobretudo quando falamos em aprendizagens primárias e às vezes o efeito do stress, não é, ou assim, de um estado emocional mais intenso, e de que forma é que estas aprendizagens ganham a supremacia, não é, digamos assim, dentro de nós. Por exemplo, pessoas que bilíngues ou que falem várias línguas, mas aprenderam uma língua primeira, língua materna, não é? Mesmo que elas, tendo uma determinada língua materna, se encontrem num outro contexto cultural, não é? De vida, em que num outro sítio que se fala uma determinada língua, mas elas aprenderam uma primeira, língua materna delas, mesmo que dominem perfeitamente a língua, mesmo que às vezes pensem na própria língua do sítio onde estão, naquele contexto, por exemplo, quando se zangam, quando se estressam, quando discutem às vezes assim, umas com as outras, em que língua é que tendem a falar? Na língua materna, não é? E portanto, normalmente, e uma vez mais, isto tem a ver com o quê? Tudo aquilo que está ou faz parte do meu piloto automático, aquilo que eu aprendi primeiro, é aquilo que tende a emergir, especialmente em situações de stress. Não é? Então, o que é que eu falei sobre alguns comportamentos inócuos? A questão da habilidade em torno de enviar as mensagens desta maneira, falei de stress. Diga-me uma coisa, por exemplo, se eu lhe perguntar
e também vai perceber melhor tudo isto que até aqui estou a tentar dizer. Se eu perguntar, você lembra-se de um brinquedo com que brincava muito e gostava? O seu brinquedo preferido na sua infância? Um brinquedo, você lembra-se? É capaz de se lembrar? Lembra-se também de, se eu lhe perguntar o nome de um coleguinha de escola, de carteira, consegue lembrar-se do nome? E se eu lhe perguntasse agora, e lembra-se do que é que jantou há 4 dias atrás? Pois é, provavelmente as duas perguntas a resposta era sim, lembro-me, e até sei dizer, e a última, e há 4 dias atrás, nem foi no tempo da minha infância, não é? Há 4 dias atrás, não lembro. Porque o nome disso é bioquímica, ok? Bioquímica. E o que é bioquímica? Bioquímica é emoção, ok? A uma determinada emoção corresponde uma bioquímica particular. E no que é que isto é relevante para nós e de que formas é que isto realmente crava, não é? Ali marca a memória, as informações que nós podemos pôr ou dispor dentro de nós. Tem a ver com um aspecto. Isto é importante para mim, isto é relevante. Não é? Então, se assim for, com certeza vai ficar ligado, vai ficar gravado, não é? Emoção, bioquímica, circuitos neuronais, cadeias de sinapses, processos automáticos, aprendizagens, que nós acabamos por trazer, instalar, transportar, carregar, às vezes perpetuar pela vida. Então, se imagine, para um comportamento tão inócuo como este aqui em torno das habilidades para enviar a mensagem que falei, sem qualquer emoção associada, já é um trabalho e peras conseguir realmente desenvolver aquela atividade, fazer corretamente, conseguir alterar esse comportamento. O que dizer de situações ou comportamentos aos quais estão associadas emoções? Então, neurologicamente, você já começou a entender o porquê da resposta ao título deste vídeo. Porque é que é tão difícil ser diferente, né? Fazer diferente, alterar um comportamento, né? Neurologicamente, eu para alterar algo, eu vou precisar de lidar primeiramente com aquilo que foram e são as minhas aprendizagens primárias em torno disso. Então, isto significa que se essas aprendizagens primárias correspondem a cadeias neuronais que já estão estabelecidas, eu começo a desenvolver uma nova aprendizagem, logo a criar outras cadeias neuronais que se vão fortalecendo ou inibindo em face do que já existe. Eu, a princípio, não é? E elas vão competir entre si, vai existir então essa competição neuronal. Se eu não praticar a nova habilidade, aquilo que estou a desenvolver, se eu não praticar o novo, se eu não for interrompendo, não é, os inputs que desengatilham e fazem perpetuar o comportamento primário, então como é que eu vou conseguir mudar? Esta é que é a questão. E a resposta é, neurologicamente é impossível. É impossível. Se eu não
permanecer, não é, no desenvolvimento e na manutenção destas novas cadeias neuronais associadas ou ligadas a estas novas aprendizagens que estou a criar e a gravar dentro de mim. Mas antes disso ser uma condição mais permanente, a princípio não é ela. Vai haver uma competição com o registro anterior para poder estabelecer-se, ficar mais gravada, tem que ser reforçada, fortalecida. É? E é aí que as anteriores aprendizagens primárias vão perdendo terreno para as novas. Faz sentido? Dentro daquilo que são as aprendizagens primárias e que tantas vezes definem a nossa vida, incluímos o quê? O que é que são estas aprendizagens primárias? Muitas vezes são os comportamentos, sendo que dentro de um comportamento, não é, estão inseridas emoções, às quais também estão envolvidas, com as quais estão envolvidas sensações e vice-versa, não é? Que também levam ao quê? Levam a interpretações e que derivam em quê? Crenças sobre tudo, não é? Sobre a vida, sobre nós, sobre algum aspecto particular, não é? Da nossa existência, da nossa vivência enquanto pessoas, enquanto mundo, enquanto os outros, enquanto, não é? Que também, lá está, ficam desta forma gravadas em nós, no sentido em que se eu tendo a repetir essas aprendizagens primárias, aquilo que eu aprendi em primeiro lugar, não é? Normalmente e naturalmente no decurso da nossa infância, primeira infância em particular, se eu tendo a repetir ao longo da vida o que aprendi, as conclusões que tirei, as aprendizagens sobre uma série de aspectos, eu tendo a repetir alguns comportamentos e se não houver algo que pelo percurso me vá transformar isso, essas aprendizagens primárias, alguns comportamentos que eu tenho com base nisso, como, por exemplo, percepções de rejeição e abandono, vão criar um foco específico, particular, que vai atuar sobre mim e eu vou automaticamente focar-me nisso, quer dizer, dirigir as minhas lentes, os meus filtros em torno disso. É assim como se fosse uma espécie de forma, nas quais uma série de eventos, circunstâncias, experiências, acontecimentos que eu venha a ter na minha vida vão cair, não é, dentro dessas formas, que vão também o quê? Aqui acabar por reforçar muitas vezes aquilo que foram as minhas conclusões já primárias, iniciais. Não é? E aí acontece o quê? Aquele fortalecimento da rede neuronal, nas quais depois se estabelecem o quê? As minhas visões do mundo, não é? Então é como se depois elas viessem confirmar, não é? Aquilo que já foi previamente estabelecido, que já estava previamente estabelecido nas minhas cadeias neuronais, não é? E neste sentido, o que é que acontece? Acabamos por dizer, vemos a dizer tantas vezes, isto só me acontece a mim, mas é sempre assim, as pessoas são sempre assim. Isto está sempre a acontecer comigo. É? E então, isto para dizer o quê? É fundamental aqui termos realmente consciência de quais são os nossos pilotos automáticos, aqueles que trazemos, que ficaram enraizados nas nossas percepções originais, não é? que originaram as nossas emoções, as nossas sensações,
e a um outro nível, a um outro estágio, a partir daí, que derivaram nas nossas interpretações que geraram as nossas crenças. E é por isso que muitas vezes, quando estamos prestes a conquistar algo, não é? Ou até iniciar algo de novo, parece que uma força qualquer que nos puxa para trás, não é? E acaba por sabotar-nos daquele objetivo, daquela novidade. Porquê? Porque a mente tende a dar prioridade às aprendizagens primárias e assim poder conservar energia, que basicamente não é para isto que ela serve, em face a algo que naquele momento, ou pelo menos num determinado período de tempo, me vai exigir mais energia, não é? Um esforço adicional para realizar, para alterar, para instituir, para criar. Por isso é que acho que é fundamental aqui termos clareza e por isso é que eu faço estes vídeos de alguma forma também para promover um pouco isso junto das pessoas que me seguem, porque clareza é um primeiro passo para podermos mudar, transformar, não é? Esta situação, esta realidade, estas questões num sentido que nos seja mais favorável dentro daquilo que é o que nós gostaríamos de fazer diferente. Por isso também é que em psicoterapia não existem pílulas mágicas, não. É neurológico, é um processo, não é? E depois da clareza também há aqui um segundo ingrediente fundamental para a mudança efetiva e escute isto sobretudo, não só com os seus ouvidos, com a sua mente, mas com o seu coração. Decisão. Eu tenho que decidir mudar. Não é uma decisão não tem que ser uma decisão de confrontar. É uma decisão de eu vou fazer, mas respeito o meu tempo. Eu sei que eu vou chegar até lá. Provavelmente no início isto vai exigir um bocadinho mais de esforço, esforço adicional, mas sabendo exatamente onde é que eu tenho que chegar, qual é o meu caminho em frente, mesmo que eu neste momento agora só possa dar um passinho, andar 1 milímetro que seja, por hoje, mas eu estou a ir rumo ao caminho, ao meu caminho, à direção certa, não é? Então, por exemplo, se nos relacionamentos, se eu sei que se eu percebi, se eu descobri que o meu medo de me abrir, não é? De me abrir a um relacionamento tem a ver com o medo do abandono, da rejeição, e se eu continuar a alimentar racionalmente justificações em torno de as pessoas é que não querem envolver-se, as pessoas não querem conexão, quando eu, não é, em primeiro lugar, não é, tenho medo dessa abertura, dessa conexão com as pessoas, que sentido faz eu continuar então a permanecer cego para isso, não é? Porque na medida em que eu vou continuando a desculpabilizar, a encontrar justificativas, eu continuo a tirar o foco de mim mesmo, não é? E isso impede-me de aceder àquilo que eu verdadeiramente posso mudar, transformar, fruto do que é do meu poder pessoal sobre isso. E é aí que as coisas depois podem ser diferentes, não é? E aqui é que a mudança efetiva pode acontecer. Portanto, essas justificações, essas que encontramos, afastam-nos, quer dizer, só nos distraem, dão-nos umas desculpazinhas que nos aliviam num determinado momento, mas na prática não servem para nada e põem-nos inclusivamente numa postura, numa posição bem aquém daquela que tem a ver com a nossa própria capacidade pessoal, o nosso próprio poder pessoal de transformar.
qualquer que seja a situação. Quando falamos em transformações fruto de um processo de psicoterapia, então falamos do quê? Entre enormes, importantíssimas transformações, não é, que ocorrem em várias áreas, não é, da vida de uma pessoa. Estamos a falar literalmente do quê? Estamos a falar de transformação cerebral. Sim, alterações na configuração do nosso próprio cérebro. Existem muitos estudos que têm sido levados a cabo que demonstram isto, muitos deles inclusivamente estão disponíveis na internet, são de pesquisas realizadas por as melhores universidades do mundo, estudos longitudinais, em que basicamente têm vindo comprovar que há áreas cerebrais que, fruto de um processo de acompanhamento psicoterapêutico, não é, são alteradas. Porquê? Precisamente porque umas vão sendo inibidas, outras vão sendo ativadas, e isso propicia toda uma configuração física na estrutura do nosso cérebro. Isto é visto através de técnicas de TAC, que são tomografias axiais computarizadas, em claramente estas diferenças, né, entre o antes e o depois se podem perceber. Por isso, tal como a neurociência também tem realmente vindo a demonstrar que, tal como isto acontece fruto dos resultados, né, tangíveis, mesmo em termos das alterações cerebrais que temos no nosso cérebro, é o mesmo também que dizer que, por exemplo, a depressão também altera o nosso cérebro. A ansiedade também altera o nosso cérebro. O trauma também, e é sabido, também alterar o nosso cérebro. Não é? E por isso é que, como vão havendo configurações diferentes cerebrais, não é, que correspondem a cadeias neuronais específicas, existentes, e áreas cerebrais que são às quais estão afetas, é por isso que existem também intervenções próprias para cada uma destes problemas, não é? E então, fruto destas conexões neuronais que se vão criando, não é? Reforçando, outras que vão sendo inibidas, outras que vão sendo ligadas, o que vai acontecer é que, nomeadamente, certas áreas também do nosso aparelho, não é, físico, cerebral, não é, no órgão do cérebro, vão sendo ligadas, nomeadamente as regiões da amígdala, que é responsável pelas nossas respostas mais primárias, mais instintivas e emocionais, que vão sendo ligadas aos lobos frontais, que são as áreas do nosso cérebro mais responsáveis pelas funções executivas, pelo raciocínio, pelo pensamento. E a boa notícia disto é que estes efeitos, o impacto que isto tem, não é, nestas reconfigurações cerebrais, é vitalício, duradouro. E como disse Albert Einstein, uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Curiosa esta frase, não é, de grande significado. Pois é, a neurociência literalmente comprova, né, a neurobiologia, não é, de que hoje falamos, a neuropsicologia, quando falamos também da palavra, não é, e Freud, que antes de ser o psicanalista era neurologista, ele dizia: a psicanálise é cura. A palavra, o que é que isto quer dizer? A palavra enquanto quê? Enquanto criador de realidade. A linguagem define a nossa realidade, sobretudo a um primeiro nível, a nossa realidade cerebral, okay? Tal como estuda a programação neurolinguística, e atualmente hoje também estão com tantos contributos nestas áreas, nesta matéria, porque
Da mesma forma, muitas coisas que nós aprendemos, não é? Ou que nós reproduzimos, interiorizamos, vieram da palavra, daquilo que nos foi dito, daquilo que foi visto, do significado, não é? Das palavras que entraram em nós ou que nós mesmos criámos, não é? As palavras associadas a imagens, representações. Se foi criada essa realidade, não é? Com base na palavra enquanto criador de realidade e significado, não é? Interno e externo. Da mesma forma, se foi criado também se foi feito, pode ser desfeito. Muitas coisas através da palavra, não é? Através daquilo que eu ponho em linguagem, não é? E que me permite fazer com que novas organizações, através da palavra e através do conteúdo, dos significados e concretamente de áreas, das coisas que eu vou acordando, ativando, estimulando, reforçando, outras inibindo, o impacto que isso depois literalmente tem em mim, no meu cérebro, no meu corpo, ao nível das emoções, ao nível dos pensamentos, comportamentos, vida, relacionamentos, vida concreta, etc. E pronto. Esta foi a aprendizagem do dia de hoje. Se tiver conseguido despertar, estimular e provocar alguma sinapse nova no seu cérebro, sinceramente sinto que já cumpri a minha missão e já ganhei o dia. Se gostou do vídeo, já sabe, partilhe, divulgue esta informação, este conhecimento, não é? Vamos torná-lo acessível junto de quem também se possa beneficiar com ele, que possa servir a mais pessoas. E se não estiver ainda inscrito no meu canal de YouTube, por favor, é só apertar aí esse sininho vermelho que está aqui, enfim, alguns aqui nesta tela, para poder passar a receber as minhas informações, as notificações sempre que sair um novo vídeo. E ficamos por aqui, por hoje. Tudo bem? Até uma próxima. Beijinhos e tchau, tchau!